Olá, eu sou Sandra Tambra. Quanto prazer estar aqui com vocês novamente, pela Casa Bezerra de Menezes. O tema de hoje é autodescobrimento, um desafio grande para todos nós. Então, para iniciarmos os trabalhos, vamos iniciar pela prece inicial, não é? Então, quem quiser pode fechar os olhos, respirar profundamente, chegar aqui, aproveitar esse momento. Iniciamos agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos novamente, agradecendo a Jesus, que é nosso irmão maior, que nos orienta, nos ampara, nos carrega, agradecendo aos mentores da Casa Bezerra de Menezes, amigos queridos que estão sempre orientando os nossos trabalhos, agradecendo então essa oportunidade de podermos hoje estudarmos um pouquinho sobre a doutrina, sobre o tema, aprendermos o que nós podemos aplicar na nossa vida e que a gente tenha um bom estudo, então. Assim seja. Então, vamos lá, nesse clima de estudos. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Então, autodescobrimento, nosso maior desafio. É um desafio grande. Esse tema foi escolhido e inspirado no livro da Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Franco, que é o livro Autodescobrimento, uma busca interior. Eu separei alguns trechos para a gente refletir aqui juntos, mas fica aqui também o convite para essa leitura deliciosa, para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto. Esse é o 6º livro da série psicológica de Joana. Ela nos traz um esclarecimento de questões psicológicas à luz da doutrina espírita. Eu altamente recomendo essa leitura para vocês. Muito bem. O que é o autodescobrimento? Ou o autoconhecimento? É o conhecimento de si mesmo. Bem, é um processo que só você pode fazer por você, em benefício de si mesmo, né? De você mesmo. O autodescobrimento depende da sua vontade e da sua disposição em se conhecer melhor. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E os Espíritos explicam, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Será que eu me conheço? Será que eu sei por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu reajo como reajo a determinadas situações? Então, o autoconhecimento é essa caminhada aí para descobrir as respostas, né? Verdades que estão dentro da gente. Cientistas da área do comportamento humano, da psicologia, eles explicam que o autoconhecimento deve ser uma viagem interior, né? Para dentro, mas também para fora. Saber o que as pessoas pensam sobre nós faz parte do nosso autoconhecimento. E é uma parte importante, como é que as pessoas me veem? Isso é importante? É muito importante também, porque senão eu fico só na introspecção. Eu preciso também ir para fora. Bem, essa descoberta do inconsciente, Joana já no início do livro ela fala, com Freud, e os conceitos aqui é o Freud e Jung, né? O Freud é da esquerda aqui e o Jung da direita. Então, com Freud, os conceitos materialistas cedem lugar, né? De que somos só, né, corpo, sem uma alma, né? Então, com Freud, os conceitos materialistas cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, né? Ele descreve toda uma estrutura psíquica. Então, nós sabemos que temos um inconsciente, que é uma área desconhecida para nós, trazendo todas as nossas memórias, sensações, um conteúdo que explica quem verdadeiramente nós somos. Essas respostas seriam comandadas pelo ego, que não é a essência do nosso eu profundo. O ego está na camada do nosso consciente. Então, ela diz assim, ó, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano
com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos, né, tão defendidos depois por Jung. Permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, constatando a realidade do espírito, como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos. Então, Joana nos traz já que esse inconsciente está lá. Então, estudar sobre esses assuntos nos auxiliam a entender o Evangelho de Jesus, nos auxiliam a entender a doutrina espírita. Estudar a doutrina sem compreender que há um inconsciente, um self aqui dentro, trazendo conteúdos que estão lá, né, no fundo, lá, sem a gente saber, e com memórias, né, que o espírito sabe, mas que a gente não sabe que tem tudo isso aqui dentro, tá? Então, é um caminho, entender esse caminho do mental para o espiritual, para a gente poder entender o que é a nossa evolução como espírito. Então, se eu estou em evolução, eu não sei do que realmente eu sou capaz. Se eu estou ainda no caminho, eu não sei exatamente quem eu sou. Eu não tenho conhecimento de mim mesmo. Então, nós não nos conhecemos profundamente ainda, né? Então, é uma afirmação. Bem, o lar. O lar exerce, sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. Então, Joana de Ângeles aqui fala, ela ressalta a formação da personalidade da criança, que é composta por fatores hereditários, sociais, familiares, mas nós sabemos que a doutrina espírita decorre da necessidade, pela doutrina, nós sabemos que essas necessidades são as necessidades da nossa evolução, ou seja, uma reencarnação no lugar certo, na família certa, com recursos compatíveis para esse trabalho de crescimento interior. Então, estou vivendo o que eu preciso para a evolução do meu espírito. Com essa visão, nossas lamentações, frustrações podem ser acolhidas e transformadas com uma visão de futuro. Então, se eu estou em evolução, tenho essa visão para o futuro. Sempre lembrando, para essa transformação, sempre lembrando das leis divinas. Eu entro num processo de descoberta de que o meu sofrimento não é culpa do outro, e sim efeito das minhas escolhas, do meu processo evolutivo, tá? Então, o lar tem um papel importante nisso tudo. Ela diz também, torna-se inadiável, enquanto não se torna-se inadiável, quer dizer, esse autodescobrimento é para já, nós precisamos entrar, tem que ter disposição e vontade para isso. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde em conflitos de natureza destrutiva, ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Olha só, nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações que nos diz pelas imagens, pelas ideias, pelas mensagens das redes sociais, que nós devemos ser felizes, ricos, bonitos, e temos que ter isso, e temos que viajar, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Há uma cobrança externa desse mundo aqui, desse mundo terreno. Mas o que é que eu sinto aqui dentro? Não tem ressonância muitas vezes com essas imagens, porque eu tenho necessidades diferentes. Eu busco acolhimento da minha família, ou eu busco uma reconciliação com um inimigo do passado, né? Que são aqueles conflitos mais próximos ou não. Eu estou tentando reparar erros que deixaram marcas na minha alma. Então, eu tenho aqui as minhas dores, as minhas aflições. E eu sou cobrada por uma imagem
que não está compatível. Então, há uma tristeza aqui dentro, a melancolia, a insatisfação, que eu não posso ter, consequentemente, eu não fui ensinada também a lidar com essas emoções. Eu nunca prestei atenção do que essa tristeza pode me levar e aonde ela, que pensamentos ela me traz e tudo mais. Então, entender que há um conteúdo inconsciente querendo se manifestar, né? Então, aí é muito comum a gente ouvir das pessoas, dos jovens, pessoas de todas as idades. Eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta do que o mundo está exigindo, do que eu estou sendo exigida no trabalho, na família, na sociedade. Eu estou me sentindo que eu não sou suficiente para essa situação. Já ouviram essa expressão? Não sou suficiente. Eu quero desistir, eu quero sumir, eu quero largar a mão. Então, são estados depressivos, olha lá, que podem levar até ao suicídio. Então, esse processo do autoconhecimento é urgente. É isso que a Joana está trazendo para a gente. É urgente. Por quê? Para que eu compreenda como lidar com essas questões aqui do externo e o que é que está aqui no meu mundo interno, né? Muito, muito legal. Então, ela diz assim, ó, a experiência desse autodescobrimento faculta ele identificar, ó, os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, né? O que eu quero para mim? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Os embustes do ego, lembra do ego? Porque o ego, ele diz para a gente coisas que não são verdade. Não é, o ego não é o nosso espírito, não é o nosso self, não é o nosso eu profundo. O ego nos engana. E as imposturas da ilusão são as paixões, as ilusões que a gente... Então, conhecer, trazer esse autodescobrimento, nós começamos a compreender quais são os meus limites, o que é que eu penso, o que é que eu... São pensamentos necessários. Olha só, Jung disse em sua obra que Jesus é o modelo ideal que chegamos através do autoconhecimento. Quanto o processo de autoconhecimento, o processo de compreender o que eu sinto, o que é meu, o que não é do outro, tudo isso que a gente já tem em outras palestras, já trouxemos aqui, é a conexão com esse meu self, com o meu eu profundo. E isso faz com que eu me encontre com Jesus, com Deus. Joana diz que quanto mais eu me conheço, mais eu fico indeciso, pois há dentro de nós um dualismo negativo e positivo. Opa, qual que é a melhor escolha? Agora você está falando aí do autodescobrimento, Sandra, eu fico mesmo, será que eu faço isso? O que é que realmente eu quero? Então, eu passo a escolher, nesse processo, junto com os estudos, passo a escolher com consciência do que é correto, do que é bom para mim e para o meu irmão. Jesus é o nosso maior terapeuta, terapeuta do amor. E ele nos ensinou exatamente isso: ame a Deus, ame a si e ame ao seu próximo. É pela lei do amor que eu consigo decidir, como um cristão, como um homem de bem. Bem, quais são os requisitos imprescindíveis? Como é que o que eu preciso para iniciar esse autodescobrimento? Primeiro, uma insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. Tem que ter um desconforto. Se você não tem um desconforto, como é que você vai se pôr a um novo projeto, a esse trabalho, né, que é um desafio grande? Então, tem que ter uma insatisfação. Eu não estou muito bem comigo. Tem alguma coisa que está me incomodando. Desejo sincero de mudança. Há uma necessidade de mudança. Persistência no tentando. Eu tenho que persistir, porque vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Disposição para se aceitar e vencer. E capacidade para crescer emocionalmente. Então, ela diz que nós estamos
fragilizados, somos vítimas das heranças ancestrais, de outras reencarnações, vítimas de castrações domésticas, fobias que prevalecem lá da infância. Tudo isso é feito pela falta de amadurecimento psicológico. Quanto mais a gente amadurece individualmente, a gente vai acabar construindo um mundo mais maduro. E não é essa a característica do mundo de regeneração? Um mundo onde cada pessoa vai saber conscientemente o que é o mal e que é possível decidir pelo bem, que há o mal aqui dentro, que eu posso escolher por esse mal, mas eu vou decidir por escolher pelo bem. Então, é por isso que eu pus até essa figura aqui da pessoa se permitindo essa mudança, tirando essas máscaras, tirando essas personas, essas máscaras, esses papéis que a gente vai adotando, porque estão pedindo isso da gente, mas que dá uma insatisfação, porque a verdade está lá dentro. E esse processo de mudança, achei tão interessante que antes de começar a palestra, eu abri o Evangelho aqui segundo o Espiritismo, e aí a mensagem diz assim: toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, quanto maior for esse resultado positivo, maior será o número de interesses ameaçados. Então, quando você começa a buscar esse autodescobrimento, começa a querer quebrar essas cascas e se livrar de condicionamentos, você vai haver resistência. Resistência do ego também, viu? Que a gente chama da autossabotagem. Vai ter resistência até das pessoas que convivem com você. Então, é um desafio grande mesmo. Quando ela diz para a gente amadurecer, é porque somos imaturos. Somos. E essa imaturidade, como é que ela aparece? Falta de autoestima, falta de autorrespeito, estamos dominados pelo complexo de inferioridade e timidez. O complexo de inferioridade, ele é muito presente, por isso que você tem inveja, por isso que você se compara, por isso que tem competição, por isso que eu quero me sentir superior ao outro, por isso que eu quero mandar, porque é tudo isso pelo complexo de inferioridade. E a insegurança que há em nós. Então, nós sofremos muitas vezes, a Joana nos diz, muitas das vezes por aflições perfeitamente superáveis. Olha o que ela diz. Que poderíamos superar se nós tivéssemos discernimento dos objetivos da nossa vida e o empenho em vivenciar os propósitos da finalidade superior da vida. Qual é essa finalidade? Nos chegarmos ao Pai, né? Evoluirmos como espíritos. Ela nos diz que o autodescobrimento é o maior desafio. É o maior desafio. Porque nós temos que, né, ir galgando. Um passinho, né? Às vezes a gente volta um pouquinho, se sente, né, evoluindo e com resistências e tudo mais. Mas esse é o nosso processo. Nós estamos vendo essa imaturidade em nós, nos nossos relacionamentos e na sociedade. Uma sociedade infantilizada. Então, o que nos falta para enfrentar, né? A maioria das pessoas aceita e se submete ao que poderia mudar em benefício próprio. Poderia ser diferente, mas ela se aceita e se submete, autopunindo-se e acreditando merecer o sofrimento e a infelicidade. Olha só, ela diz assim, ó, o propósito da divindade para com suas criaturas é a plenitude, a perfeição. Não podemos esquecer isso. Benfeitora está trazendo para nós isso. Estamos de braços com toda... A gente anda assim, a gente abraça as imperfeições. Ai, essa inveja, essa tristeza,
essa inferioridade, esse não amor comigo mesmo, né? Então, isso traz essas condutas infantis. Então, há uma lição até aqui para nós. Se não basta, não basta a gente se conhecer, né? Precisamos ter consciência disso, começar a ter um alerta disso, enfrentando nossos desafios com maior resignação, que é um estado de aceitação, né, das ocorrências. Uma dor, que vai ter dor, mas uma dor sem revolta. Então, superando assim imagens erradas a respeito da vida e do processo de evolução. Nós temos que, o que nos falta para enfrentar? Começar a buscar essa consciência, né? Diante da situação, perceber que é necessário não ter essa revolta, né? Entender melhor essa revolta. Olha só o que o Albert Einstein nos disse, que o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Olha lá. E a, e a Joana de Ângeles confirma, essa consciência é o si eterno, é o espírito imortal, né? Realizando esse espírito imortal que vem realizando inúmeras experiências da evolução, trabalhando em cada uma delas os valores que já estão em nós, que é Deus em nós. Então, Deus está em nós, mas para a gente encontrar, é o que Jung falou, é esse caminho do autoconhecimento para a gente chegar até Jesus, chegar até Deus. Nós somos deuses, nós temos essas potencialidades dentro de nós. Pensando assim, nós passamos a entender a dor, o sofrimento, as provas de uma forma diferente, uma forma com a visão no futuro. Então, nós temos uma energia inteligente, né? O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Eu gosto bastante desse trabalho desse rapaz, Alex Gray, é um americano. Ele faz uns desenhos legais, né? Parece que mostra como tudo no nosso corpo aqui, como é lindo e como tem energia, como tudo está conectado. Acho muito interessante. Então, a Joana fala, os instintos primários do nosso passado, eles se exteriorizam, né? Então, eles precisam que essa, essa vontade de passar na frente do outro, né? Essa vontade de enganar, o radar de velocidade, é aquela mentira, aquele jeitinho. Então, esses instintos primários, que eles são nossos, né, do passado, eles se apresentam. E eles precisam do quê? De uma disciplina, de reeducação, para torná-los sentimentos pela razão, pelo raciocínio. Então, é pela razão e pelo raciocínio que nós vamos transformar esses instintos em sentimentos. E isso conduzido, né, esses instintos que nós temos, sendo conduzidos e orientados, eles vão trazer uma não perturbação, né? E essa energia abundante em nós, sem canalização adequada, se torna uma congestão. A Joana fala, responsável por vários distúrbios. O que ela está falando? Ela está falando da doença. As doenças resultam do uso inadequado das energias, da inconsciência do ser em relação à vida e à sua finalidade. Quanto mais desconectado, mais doente a gente fica. A doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, olha lá, o psíquico e o físico, que interagem somatizando as interferências. O que ela está dizendo aqui? Que quando nós estamos desalinhados com o que o nosso espírito, a nossa finalidade, né? Então, e com o nosso pensamento, então, tudo isso desalinhado vai trazer dentro de nós uma possibilidade, né? Os distúrbios, a doença, né? Então, o autodescobrimento, olha lá, é um processo para trazer paz, para pacificar o nosso coração. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, primeiramente.
não é se martirizar, né? Tem até um outro livro que a gente estuda da Joana, Reforma Íntima Sem Martírio, não é se martirizando. E a Joana também traz aqui. A conscientização do ser leva a um conhecimento profundo das suas possibilidades criativas, realizadoras, o Deus que é em nós, que trabalham pelo bem da sociedade onde se encontra. É espalhando paz. Olha lá. Com esse processo de autodescobrimento, surgirá uma autoavaliação de como somos, de como estamos e como podemos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores, alcançando o nosso destino, a nossa perfeição, a nossa angelitude. Então, quais são os meus valores agora existenciais? Quais têm prioridade na minha vida? Quais são os valores que estão regendo a minha vida nesse momento? Como aplicar o nosso tempo, essa vida, essa reencarnação, com mais sabedoria, consciência do que nós queremos nos tornar, construindo assim o nosso futuro, surgindo então dentro de nós o nosso self. É bonito, né? Não é lindo de pensar e de sentir que o bem que eu faço hoje é essa transformação e você vai adquirindo, né? Reconhecendo potencialidades que já estão lá dentro e que querem florescer. Então, autodescobrimento tem a ver com autoamor. Todo o curso da evolução, que é essa tomada da consciência, tem como estrutura o autoconhecimento. A Joana está dizendo para nós. Proporciona o autoamor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche. Olha lá, eu falei florescer e ela diz desabroche. Com todas as potências que lhe são pertinentes. E assim, harmonizando o nosso interior, nós vamos colaborar com um mundo melhor, regenerando o nosso planeta. Então, conhecer nossos sentimentos, compreender nossas aspirações e ir aos poucos promovendo uma transformação moral, trazendo paz para o nosso coração e se aproximando mais de Deus. Quanto mais distante de Deus estivermos, mais desorganizados estaremos. Quanto mais desorganizados estamos, é porque estamos distantes de Deus. Bem, para finalizar, eu trouxe aqui também uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que se identifica com um espírito amigo, e é um espírito amigo mesmo, porque olha que mensagem linda que ele nos traz. Coragem, amigos. Olha que lindo. É um amigo para dizer coragem. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Estas palavras resumem tudo. Então, eu vou finalizar aqui. Então, é uma palavra, coragem para entrar nesse processo do autodescobrimento, pedir ajuda. Isso é um bem que você vai fazer para você, para o seu coração, para os que estão à sua volta. É a contribuição com Jesus nesse mundo de regeneração que a gente tanto quer ver, né? Quer ter. Quer ser, nós queremos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Então, é um livro, eu trouxe um trechinho, gente, tem muita coisa nesse livro que dá para explorar demais, a gente pode fazer grupos de estudos sobre isso, porque tem muita coisa na internet também, olha, dá para estudar bastante isso e começar a experienciar isso, porque não experimentar isso, porque não basta só estudar, você tem que vivenciar isso. Temos que ser cientistas, né? Tem uma colega que diz isso. Temos que ser cientistas, experimentar. Deixa eu ver. O que
ela está falando de auto-amor? O que será que é, hein? Olhar para o meu erro com mais acolhimento, com mais amorosidade e buscar essa transformação de forma sustentável, né? Daquilo que eu consigo fazer, mas olhar para isso. A gente não é numa reencarnação que você imagina que você vai melhorar tudo, mas olhar para isso. Lembra? O que é imprescindível? Sentir essa insatisfação, eu estou precisando mudar. Nesse ponto, e eu vou prestar atenção, tomar consciência, pôr foco naquilo e começar a vivenciar isso no seu dia a dia. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço demais. Vamos fazer a nossa meditação, assim, a nossa prece final, agradecendo ao Pai pela oportunidade, por essas ideias, por essas inspirações, que essas mensagens cheguem ao coração de todos nós, que a gente possa caminhar nesse autodescobrimento, transformando o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. Que todos tenham uma semana magnífica de paz e de amor e iluminação para tudo aquilo que a gente puder, que a gente for fazer. Lembrando sempre o que está aqui no Evangelho, que quando a gente se põe a fazer algo bom, a gente vai sofrer resistência. Tenha uma ótima semana, que assim seja. Até a próxima.